Naquele momento, haviam então 30 missões criadas pelos padres jesuítas, então, que elas vão onde hoje é o Paraguai, Argentina e o noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter 7 povos missioneiros. Esses 7 povos missioneiros, então, eram como se fossem pequenas cidades, em que os padres criavam uma vida estruturada com os indígenas. O que acontece é que Sepete Araju, que nós chegamos nessa lenda, ele era o corregedor-mor de uma dessas missões, a missão de São Miguel. Em determinado momento histórico, a Espanha e Portugal resolvem fazer um acordo, que é o Tratado de Madrid. Isso em 1750. Esse acordo muda toda essa história. A colônia de Sacramento, que é uma vila portuguesa, ficava em frente a Buenos Aires, e há uma disputa pelo controle do Rio da Prata. Essa disputa provocou muitos conflitos, muitas batalhas, muitas tomadas de vilas e cidades entre Portugal e Espanha, e a maneira de solucionar esse conflito foi a seguinte: Portugal, nós queremos a colônia de Sacramento para a gente, do ponto de vista da Espanha, nós queremos essa vila para nós, e em troca nós vamos dar territórios na Amazônia e principalmente territórios no que hoje é o Rio Grande do Sul. Porém, esses indígenas estavam morando ali e eles não aceitariam mudar de lugar. Esses indígenas eles estavam sob domínio espanhol, eles inclusive escrevem cartas suplicando para o rei espanhol olhar por eles, que eles estavam ali defendendo o território do rei da Espanha. Então eles escrevem documentos, eles suplicam para que essa troca não seja feita. Mas as potências europeias não estavam nem aí para isso. O que acontece é a troca e os indígenas então são obrigados a sair. Porém, um grupo de indígenas e até mesmo de padres não aceita essa troca e resolve fazer uma resistência. Pulquéria estava com o coração apertado. Como muitas indígenas daquela época de Guerra das Missões, preparava tudo para a chegada do seu amado, dando assistência para as batalhas sem fim. O Guarani Cepé se firmava a cada batalha como um astuto guerreiro que comandava suas tropas, levando em conta que os portugueses e os espanhóis possuíam muito mais poderio de fogo e soldados. Ele precisava ser um estrategista para resistir e proteger o seu povo. Pulquéria perdeu a conta. Ela não sabe mais quantos dias se passaram desde que ela começou a viver em função de uma espera sem perspectiva de fim. Ela odeia estar só. Ela odeia a solidão. Ao menos, ela tem a si mesma e a natureza. É o que ela pensa. Ela sente que Nhanderu está junto dela e de todas as coisas que a rodeiam. Eu tenho muita vida. Estou rodeada de vida. Em outro momento aqui, seria um paraíso para nós. Era um paraíso. A morte
também me rodeia. Eles querem nos exterminar, nos massacrar. Somos nada para eles. Não podemos fazer nada, senão guerrear. Estou exausta. Estou me perdendo nas sombras. Estou me confundindo com essas pedras. Pulquéria está anestesiada, como se um feitiço tivesse caído sobre ela, paralisando-a. Ela come pouco há dias e tem um pressentimento muito, muito ruim. São muito famosas as emboscadas de Sepete Araju, a forma como ele surpreende essas tropas fazendo armadilhas. E ele vai ser essa liderança. E uma das estratégias que ele tem, e é por isso que nós chegamos a São Cepé e a esse espaço de batalha, era não deixar que os portugueses e espanhóis chegassem muito perto das missões, das suas casas. Então ele estabelece como campo de batalha o pampa. O que acontecia é que naquele momento, pelas voltas do rio Vacacaí, então, na margem então direita do rio Vacacaí, essas tropas indígenas, algumas delas lideradas por Cepé, elas atacavam então essas tropas europeias. Em um dia, em um dos ataques, isso está narrado nos documentos do processo, da época isso é factível, isso é completamente real, uma tropa de Cepé ataca o agrupamento português e eles atacavam e fugiam, né? Só que nessa fuga, o que se conta é que a pata do cavalo de Sepete Araju teria cravado em um buraco, e o cavalo teria vindo ao chão com ele em cima. Então ele teria caído. Segundo ainda esse relato, quando ele cai ao chão, ele é atacado por uma tropa portuguesa e uma lança já teria atravessado seu corpo. Ele teria sido então capturado e levado para o acampamento então europeu. Naquela noite, ele teria sido torturado para revelar informações sobre o paradeiro das tropas, sobre os planos dos indígenas, e ao fim dessa tortura, ele teria sido então executado pelo próprio governador de Montevidéu, que liderava a tropa espanhola. Essa água foi presente de Yanderu, mas poderia ser minhas lágrimas. Como pode o amor trazer tanto sofrimento? Os relatos não tem mais documento nenhum, então é o que nós podemos imaginar. E aí entra especulações. O que aconteceu com o corpo de Sepete Araju? Para levá-lo para as missões estava muito longe. A distância era muito grande de São Gabriel para lá. Mas os índios, eles viajavam sempre com... É um costume indígena das suas mulheres estarem perto. A família indígena, o conceito familiar de todos os indígenas é a mais ou menos semelhante. O homem se dedicava à caça e à guerra. Alimentação, plantio, cuidados, eram todos feitos pelas mulheres. Onde é que estavam essas mulheres? Em algum local abrigado, de grande abrigo. E onde que nós acreditamos que elas estavam? Onde hoje é Gruta do Marco.
Ao que consta, o plano original seria então esquartejar o corpo de Cepé, a exemplo do que eles faziam na época com revoltosos, e mandar então essas partes do corpo, braço para uma cidade, cabeça para outra, uma maneira de avisar, ó, não façam isso mais, tá? Que o traidor acontece isso. Assim como aconteceu com Tiradentes, essa mesma questão no caso dos portugueses lá em Minas Gerais, né? Então isso também aconteceria com Cepé. Só que aí se perde o corpo de Cepé. E aí não se sabe bem como, mas provavelmente aí, pegando o provável, isso já não é mais ficcional, aqui para a parte história factível, né? Mas provavelmente esses indígenas deram um jeito de recuperar o corpo de Cepé. Então eles provavelmente recapturaram, conseguiram de volta, invadiram o acampamento europeu no meio da noite, recuperaram esse corpo. E aí então não se sabe o que acontece com o corpo de Cepé. Estamos chegando ao fim, caro espectador. E o final vocês conhecem bem. Os selvagens não eram os indígenas. Uma versão da lenda diz que Sepete Araju voltou gravemente ferido e morreu nos braços de Pulquéria. Mas não é essa a versão que estamos contando. É importante entender que uma lenda ela não é plenamente a realidade. Porém, uma lenda não é totalmente uma mentira. E esse ponto é muito relevante. Uma lenda, ela carrega a cultura daquela comunidade. A questão da lenda, ela tenta tornar a história gloriosa, né? A lenda, ela quer dar uma conotação muito mais fantasiosa do que o simples fato histórico. Ou seja, geralmente tem o fato histórico, mas o fato histórico, ele está ligado à própria veracidade dos fatos, que não é bonito. A nossa história é sempre marcada de tragédias. Mas o que a lenda faz? O que a narrativa mitológica faz? Ela acaba colocando elementos supra-reais. Os elementos supra-reais pode ser o romance, pode ser a batalha gloriosa, pode ser a morte emblemática. Talvez não tenha existido uma Pulquéria, mas a cultura indígena daquele momento, o conflito que existia ali, é histórico. Então, essa lenda, ela vai ser carregada dessa história. E, além disso, ao longo do tempo, ela vai ser ressignificada, ela vai virar um simbolismo para a cidade, ela vai ser interpretada, ela vai ser ensinada nas escolas. Através da lenda da Pulquéria, foi construído todo um histórico do surgimento da cidade, né? E faz com que as pessoas imaginem e acreditem e façam que criem, né, toda essa magia em torno do Sepete Araju e da Pulquéria. Então essa lenda é capaz de explicar esse contexto histórico das disputas entre os indígenas e os europeus e também a própria história de São Cepé ao narrar esses acontecimentos e esse reconhecimento da comunidade para com essa lenda. E hoje em dia ainda tem pessoas, né, que contam que à noite na gruta se ouve os choros, né, da Índia, se ouve gritos, sofrimento, e tudo isso é um lendário, né, um imaginário que faz com que preserve a história, né, tanto do índio Cepé quanto também da Pulquéria. O mais provável é que esse corpo de Sepete Araju tenha sido enterrado em algum lugar. Uma tradição também, pelo que alguns autores contam, é que os indígenas enterrassem o corpo desses indígenas ou ao lado de um rio ou numa canoa que seria lançada ao rio.
Eu acredito que seja muito provável, então, que ele seja enterrado na beirada de um rio. E o que conta também dentro dessa história é que esse rio teria sido o atual rio São Cepé. Então, a primeira homenagem que nós temos dentro do nosso território cepeense para Sepete-Araju é o rio. Então, esse rio lá, o primeiro registro que eu encontrei em termos de mapas históricos, registros históricos, é mais ou menos pelo ano de 1790. Isso dá mais ou menos uns 30 anos depois desses conflitos todos. Então, o primeiro registro que aparece, assim, Rio São Cepé escrito, assim, né, num documento, num mapa, né, que a gente encontrou lá na Biblioteca do Rio de Janeiro. Então, ali, então, está demarcado, seria, então, Rio São Cepé. A cidade, a vila de São Cepé, ela surge apenas 40 anos depois disso, desse mapa, né, desse rio. E ela surge do lado do Rio São Cepé. Então, o que acontece? A cidade ganha o nome do rio, assim como tantas cidades também pelo nosso país ganham o nome do rio que ela está do lado. Então, muita gente pensa que o nome da cidade homenageia São Cepé, homenageia de fato, mas na verdade ela copia o nome do rio, que é a primeira homenagem. A sociedade colonizadora criou um legado. E esse legado, ele está imbricado na memória do povo Guarani, ele está imbricado na memória dos descendentes do povo Guarani e é muito marcado por um legado de colonialismo, de colonialidade que hoje ainda impera na nossa sociedade. Ou seja, né, o colonizador, o capitalista, aquele que tem poder econômico, ele pode explorar e pode determinar os rumos da vida dos outros povos. Então, quando a gente se refere à figura de São Cepé, que é hoje aclamado, que é considerado um herói nacional, inclusive, está lá no panteão dos heróis da pátria brasileira, a gente fala de alguém que foi, então, morto, que foi executado por tropas europeias, por brancos, né? E a gente pensa no presente e imagina, não, mas isso então acabou. Não, isso não acabou. A gente vê na Bahia, né, indígenas sendo mortos hoje, né, em 2023, 2024. Nós vemos conflitos no Mato Grosso do Sul, nós vemos conflitos aqui no norte do nosso estado, que é cheio de conflitos. E quando a gente pensa em São Cepé, a gente pensa numa cidade que hoje não tem indígenas morando, né? Em uma cidade que tem talvez uma certa vergonha de se reconhecer enquanto descendente de indígena, né? A gente vê muitas vezes pessoas que vão ter um grande orgulho de se referir ao seu sangue italiano e alemão, e que bom que tem essa identidade, mas que triste que não se liguem a essa herança cultural indígena, né? Que não tenha a compreensão lá que o chimarrão veio desses indígenas Guarani, que toda uma série de elementos culturais, de receitas, de comida, de talvez de roupa, de musicalidade, venha dos indígenas Guarani. E que olha para esses indígenas hoje de maneira preconceituosa. Então, para a gente ter essa noção, né, de que não foi nada pacífico, né? Inclusive, a formação da nossa cidade não foi pacífica, né? Ela foi através de luta, através de discórdia, né? Então, assim que ela surgiu. Mas só que a gente tem aquela visão de que tudo foi muito bom, né? Tudo foi na paz, né? E esse lado crítico, né, que a gente precisa despertar. Então, talvez a nossa sociedade precise pensar um pouco isso, sobre essa relação. Se ela não está cometendo a mesma coisa que aqueles brancos fizeram com o Sepete-Araju no passado. Se há esse apagamento cultural atual, ele só não reflete, na verdade, séculos da história brasileira, rio-grandense e até cepeense, em que esses indígenas são tratados aí como cidadãos de segunda classe, como alguém que merece ser morto, como alguém que merece ser executado, como Sepete-Araju, como alguém menos importante a qual eu não tenho orgulho. Não esqueçam o que fizeram com o nosso povo. Antes de tudo, havia nós. Não há perdão.